Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui no primeiro episódio da segunda temporada do programa Construir e Reformar. Tudo bem, Úrsula? Bem, e você? Pelo visto, estamos animados. Você tá? Muito animado. Para essa segunda temporada do Construir e Reformar. Então conta pra nós o que vem, gente, por aí. Olha lá, nós decidimos sair de vez do estúdio. A gente vai no escritório, na escola, se precisar, aonde o profissional trabalha. É mão na massa mesmo, viu? E outra coisa, a linguagem que você precisa aí pro seu dia a dia tá aqui, ó, no Construir e Reformar. E olha aí, para esse primeiro episódio, a gente tem um profissional dos mais renomados da engenharia civil do país, professor Paulo Helene. Só ele, tá, gente? Então nós começamos a segunda temporada com um PhD? É isso aí, vamos descobrir por que é PhD. E no campo, olha lá, Úrsula, a Fefê tá aprontando, viu? Aprontando e arrasando, né? É isso aí. Esse episódio tá cheio de novidade. A gente tá indo em home center, buscando pessoas lá. É o dia a dia mesmo do pessoal de reforma, de construção. E esse episódio a gente vai abordar esses porcelanatos de grandes formatos que tá na moda aí, viu? Usados aí em muitas obras. É isso aí. Então vamos lá com a gente, vamos conferir esse primeiro episódio. E aí, Úrsula? Tudo bem? Alexandre, beleza? Tudo bem? Que dia especial, hein, Úrsula? Que dia especial! Muito! Sabe que eu Olha tava onde nós estamos. olhando aqui pra Casa Amarela, né? Que já é um ponto histórico aqui de São Paulo, hein? Aliás, São Paulo é um setor arquitetônico da engenharia total, né? Eu adoro essa região, né? Tem a Casa Amarela aqui, tem o Mackenzie, né, aqui na frente, que é bem conhecida, a gente tá na Consolação. Sim. Tem um clube ali que é o São Paulo Atletique, que é bem famoso também. Muito né? famoso. E aí tá o escritório do Paulo Helene, né? Olha aí. Vamos lá, vem cá. Vamos tocar a campainha aqui e ver se ele já tá esperando a gente aí. Ai, que Vamos lá. alegria. Paulo Helene, Esse gente. é, né, nossa, uma honra muito grande aí, Muito, viu? tô emocionada, É isso sério. aí, eu também. Muito. É uma pessoa super simples. Inspiração. Ah, Tudo bem? que prazer. Beleza? Prazer. Olha lá, estamos com a Úrsula aqui, todo o pessoal aí assistindo. Vamos lá com a gente, vamos entrevistar o Paulo Helene agora, hein? Leão do concreto, É isso aí, gente. hein? Vamos lá. Olá, Úrsula. PhD é um nome legal, estamos aqui na empresa, mas o pessoal pode achar que é simples. E aí? Não é assim. O professor não... Tem uma história. não acabou a faculdade e já fundou a PhD, né, professor? Tem uma trajetória aí, não Né? Tem uma trajetória. E o sonho por que eu optei por engenharia? Eu já sabia que eu queria fazer engenharia antes da época do vestibular. E o meu sonho é ser engenheiro construtor. Sim. Eu tinha que me formar com a possibilidade de poder fazer um prédio. Quem faz engenharia quer fazer um prédio, é isso aí, tá certo? É isso aí. Alguma coisa. E consegui realizar esse sonho, porque os meus primeiros 5 anos da carreira profissional foi empreiteiro de obra pública aqui em São Paulo. Olha só. Olha. De obra pública. E tenho sempre a satisfação de dizer que nas minhas obras, o mestre de obras era o que fez o MASP. Construiu Nossa. o MASP com a Figueiredo Ferraz, né? Sim. Então, esse foi o meu começo. Depois eu me dediquei, eu tive a oportunidade de ir para o exterior, porque as mulheres... A verdade é a seguinte, as mulheres é que definem a vida dela. Gente, eu vou concordar com ele, tá? Até roupa, né, professor? Quando eu teve a oportunidade de casar, a minha esposa é da área da universidade. Sim. Então, a minha primeira esposa, a mãe dos meus filhos. E toda ligada à universidade. Então, ela fez questão de que eu voltasse para a universidade. Olha aí. Para Entendi. ficar com uma linguagem adequada com o que ela fazia. Não me arrependi em nada. Sim. Não me arrependi. Eu adorei os meus 5 anos de empreiteiro de obras públicas e gosto também da minha carreira, tenho orgulho, me realizei na minha carreira acadêmica, Certo. pesquisador, Sim. professor e Sim. tudo mais. Mas por essa tendência, Alexandre, você falou bem, por essa minha paixão pela obra, né? Eu nunca deixei, mesmo estando na universidade fazendo pesquisa, eu nunca deixei de ter uma ligação forte. Faz a diferença.
traduzir aquilo que a gente está estudando, está pesquisando para uma situação prática. Colocar em campo, né? Exatamente. Que até falta, né? A gente já conversou muito disso. Um dos próximos assuntos que a gente vai conversar também é do Ibracon, que eu acho que aí tem a ligação total, né? A gente já conversou em outras temporadas. Mas antes de chegar nesse assunto, o concreto, ele, assim, sempre esteve presente, né? na sua vida, né? E eu queria que você falasse para nós o que significa o concreto para você, porque assim, nós já nascemos, já tinha concreto, professor. Tá certo. Mas ele não é eterno, né? Como que surgiu essa paixão dessas obras? Porque você fala muito de história do concreto, como surgiu isso? O senhor acompanhou muitas transformações, né? Sim, do concreto. A gente tive essa felicidade de viver num período, o Úrsula que o senhor está falando, houve uma grande transformação do concreto. E é muito interessante, porque tem muita gente que acha que o concreto armado, essa metodologia, essa maneira de construir, que hoje dominam em todos os países, e principalmente no Brasil, ele vem dela dos tempos dos romanos, etc. Não é verdade. Lá era um concreto diferente, que não tinha armadura, e a gente tem como um ponto de referência maior a cúpula, o cômoco, né? A cúpula do Panteão de Roma. Aí realmente construído na época de Cristo, 43 depois de Cristo, que ele foi inaugurado, mas a construção já era durante a época de Cristo. E portanto, há 2000 anos atrás, e está lá até hoje, né? Foi a primeira e todo mundo obra se pergunta, né? Tantos anos e está em pé ainda. Acho que durabilidade é a palavra, né? Durabilidade é a palavra. Então, é uma coisa que muitos dos engenheiros que atuam na profissão esquecem disso. O material concreto nasceu com um conceito de durabilidade. Essa primeira obra estrutural, ela foi feita, assim como também tem concreto no Coliseu, ele foi feito com a intenção, com a vontade de que isso fosse eterno, que perdurasse para as próximas gerações, né? E hoje em dia a gente continua. Depois, a história da humanidade é muito interessante nesse ponto de vista da construção, porque parece que o conhecimento se perdeu, o conhecimento do material concreto se perdeu. E os outros 1900 anos depois dessa cúpula maravilhosa do Panteão de Roma, foram feitos com alvenaria de pedra. Então, por exemplo, Notre Dame, né? E todas as obras romanas com rocha, as gregas, e as histórias, as pontes, todas com alvenaria de rocha. Até a ponte do Brooklyn é alvenaria de rocha, os pilares de suporte da ponte. Só em 1900, no final de 1892, que foi patenteado o concreto armado. E aí foi por um francês, René Bic, François René Bic, e tem lá o edifício até hoje. Em Paris tem um edifício histórico. Legal, vamos passar as imagens aí também. Do edifício de concreto armado mais antigo da história da humanidade. Dentro dessas, aproveitando esse gancho, gente, história... É muito bonito. É muito bonito, né? E assim, eu preciso te perguntar uma coisa. Dentro dessas transformações, até trazendo um pouco para a atualidade, o senhor acha que houve alguma desvalorização na qualidade do concreto em função de muitas patologias ou não? Dentro dessa história, qual que seria essa linha? Essa pergunta é muito boa. Essa linha é a seguinte: o material cimento, que é a base do concreto e o conhecimento do concreto, ele evoluiu muito nos últimos tempos. Sim. E a verdade é que ele evoluiu muito. Então, para a gente ter uma ideia, um dos edifícios importantes da história do concreto no mundo e no Brasil é o edifício Martinelli. Olha aí. Aqui em São Paulo. Pois é. Edifício Martinelli. Pois é. Hoje tem visitação pública. Na cobertura, acho que completou 90 anos. 90 anos. Tem 90 anos. Quer dizer, é um edifício que inclusive foi um dos primeiros a nível mundial, né, que passou a barreira dos 100 metros de altura. Tem 106 metros de altura.
Então, Sim. realmente é muito... E é um dos primeiros arranha-céus de São Paulo, né? O Martinelli é um dos primeiros. Acho que é o primeiro ou o segundo, né? É o primeiro arranha-céu. Isso aí. De São Paulo. Se reflete a resistência hoje em relação? Então, esse é a coisa. Veja que esse é o ponto, né? edifício É o ponto. foi construído provavelmente com concreto de 12, 13 megawatts. Quando eu me formei, na década de 70, os concretos eram de 135, 150, Gente! 180. Que já era uma, né? 15 Assim, e 15 e 18. E o 18 E já hoje os era- consumos estão altíssimos, né? resistência, consumo. Não, acho que aí tem uma série de coisas, né? Só que aí, professor, pegando essa linha que a gente chegou no Martinelli, Sim. depois eu tenho conhecimento que você participou de grandes obras, por exemplo, tem o tal do concreto de alta resistência, que o pessoal também chama de alto desempenho, enfim. Nós não vamos esgotar isso, uma mas... revolução que começou no Canadá, com um pesquisador que chama Jean-Pierre Aitsin, e que se alastrou para o mundo. E nós tivemos oportunidade já em 95 tivemos no Canadá, trazer essa tecnologia, aprender, e aí até conseguimos bater um recorde depois em 2002, mais que eles a nível mundial. Lá, aí foi no Itaúra já. Itaúra. Tá. Mas nós introduzimos o concreto de alta resistência, vários aconteceram edifícios no Brasil, mas o que é emblemático é o edifício Senu. Senu. O Senu, a torre principal, a mais alta, porque o Senu é um conjunto de 3 edifícios com a mesma arquitetura, e tem um central que é mais alto. E esse edifício, nesse edifício nós conseguimos economizar um pilar, quer dizer, o projeto original, que era com 25 megapascal, era um pilar a cada 3,5 metros. Com 50 megapascal a gente conseguiu fazer um pilar a cada 7 metros, o que viabilizou o uso de uma forma que chama voadora, tipo voadora, mesa voadora, Sim. porque as distâncias viabilizavam entre os pilares para que ela saísse inteira, e com isso se acelerou muito a construção. Veja Perfeito. que o concreto de alta resistência é fundamental. A durabilidade e até para a evolução da engenharia. Agora, professor, pra gente tá ótimo, né? Inclusive... Eu já ia fazer outras perguntas, mas olha... Pra gente o que a gente encerrar faz? assim... É tanta coisa boa. Apesar de o senhor falar como professor, que tem a questão de publicação, né? Sim. A gente tem uma cultura ainda no Brasil, professor, disso está ligado muito à universidade, o acesso a essas revistas indexadas, enfim, para um público ainda seleto, né? De pós-graduação, ainda não está totalmente disseminado. Uma das coisas que eu acho que o senhor fez um marco é o Ibracon. O Ibracon é muito acessível. E no Ibracon, que a gente já falou em outros episódios, mas eu quero que o senhor fale o que seguir. Hoje o senhor é presidente do Ibracon, mas não é porque hoje o senhor é presidente. O senhor atua no Ibracon assim há muitos anos. Hoje o senhor é presidente, mas se não fosse, a pergunta era a mesma, né? Por exemplo, tem a revista Concreto que a gente... essa revista... É a centésima, é histórica, né? E pegando o gancho, o senhor falou do Itaúra. E tem um monte de coisa, a gente estava conversando de concreto translúcido, tem um monte de inovação. Para uma pessoa se atualizar, um dos caminhos é o Ibracon, é a revista Concreto, não é? Tem hoje material muito disponível de qualidade, não tem, professor? Você falou uma coisa muito importante. Não é possível mais que um engenheiro se forme e se acomode com aquela situação, com aquele conhecimento que ele adquiriu naqueles 5 anos. Alexandre, nós sabemos. 5 anos é insuficiente para todo o conhecimento que a engenharia requer, mas o engenheiro civil requer. Porque, inclusive, a nossa profissão ela tem muita, pode ir para ambiental, para hidráulica, para pavimentos, então ela tem uma riqueza, né, uma variedade de possibilidades profissionais superior a muitas outras. É necessário, é fundamental que você, o profissional, esteja sempre se atualizando. E como que ele vai conseguir essa educação continuada? Ele não precisa ir para os bancos escolares, que às vezes aborrece. Sim. Ele participa de um congresso, ele lê uma revista técnica. É de altíssima qualidade. Ele vê um programa de televisão. Tem muitas formas hoje de se atualizar. Infelizmente, nós ainda vemos alguns colegas que a formação não termina no canudo, né? Não, imagina, é só o caminho. Agora, professor, o senhor tem muita experiência, publicou em muita revista. E eu sei disso, eu queria que o senhor falasse aqui para o nosso público. A revista Concreto,
não deve em nada, professor, para muitas revistas que por vezes são indexadas. A qualidade técnica dos artigos, dos assuntos, né? É um tesouro, não é, professor? E o IBRACON é um dos maiores congressos do mundo. Vai mais de 1.000 pessoas e estudantes. Vocês trazem também pessoas... Eu sei que o Brasil tem excelentes referências, mas sempre traz de fora também. Sim. O intercâmbio, a inserção internacional, o intercâmbio é fundamental para a evolução. E você falou uma coisa da revista que foi um sonho que a gente conseguiu realizar aqui, na verdade, um sonho nosso, de alguns engenheiros, entre eles eu, da diretoria do IBRACON. É que você consegue misturar o pesquisador com o produtor, o fabricante, o executor, o construtor, de maneira que... Fora que ela é democrática, professor. O conhecimento está interligado. Se um construtor quiser publicar um artigo, lógico que existe um comitê editorial, óbvio, porque existe um nível de qualidade da revista. Perfil, sim. Mas um construtor, uma empresa, pode sim submeter um artigo. E, professor, eu sempre tenho o costume no nosso programa de falar para quem está nos assistindo assim, porque assim, Paulo Helene, vou falar que a gente é um papa, tá? Da construção civil, da engenharia. E o senhor se tornou referência para o Brasil e para o mundo. E temos um orgulho dele ser brasileiro, gente. Olha só. É isso aí. Então, tem muitos alunos querendo se tornar Paulos Helenes. Úrsula, querida, você fala umas palavras lindas aí que até emocionam a gente. Mas é muito importante que a profissão seja exercida com seriedade, com dedicação, com prazer. Ética com também. prazer. Não, Alexandre, não fazendo com prazer. Você também foi, se motivou por isso. Sim. E isso acaba transparecendo para os nossos colegas engenheiros mais jovens. E é muito bonito isso no IBRACON. A gente vê isso no IBRACON. O emocionante. Também tem além de falar para o profissional, para o acadêmico, para o pesquisador, ele também fala para o engenheiro. É uma missão. Uma missão dos engenheiros se deslumbrarem com a engenharia, que a verdade é que... A gente se deslumbra, gente, é verdade. Bom, muito bem, gente. Muito bom. Queria, sim, agradecer profundamente, professor. O professor ia vir na primeira temporada, mas... Olha, abrir a segunda temporada foi um presente para todos vocês. Verdade. Espero que vocês tenham curtido. Nós vamos agora, a gente tem aquele quadro, professor, né, de ir para o campo. E tem muita novidade. Tá cheio de novidade, é muito legal. Muito legal. Muita novidade. O pessoal põe a mão na massa, Fefe tá aí com a gente. Fefe tá, como sempre, colocando a mão na massa. É isso aí. E fazendo o que, Alexandre? Arrasando? Arrasando, né? Isso aí. Arrasando. Arrasa aí, Fefe. Vamos lá pro campo, gente. Olha, Fefe, de novo com vocês no programa Construir e Reformar com Alexandre Brits. Segunda temporada, pessoal, e a gente está aqui em Franco da Rocha, São Paulo, no Home Center UtiWart. É isso aí. E o Alexandre está perdido por aí, caçando alguém que está querendo construir e reformar. Pessoal, vem comigo, vamos achar o Alexandre? Vamos lá. Achei você! Essa é a Fefe que eu Meu falei. Deus! Tudo bem com você? Prazer, Thiago. Thiago aí. Prazer, Thiago. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Tudo jóia. Te achei. Fefe, contar pro pessoal. Você não sabe a sorte que eu tive. Jura? Eu vim aqui, abordei o Thiago, né? O Thiago estava aqui nessa sessão porque ele estava vindo comprar Sei. uma argamassa colante aqui. Nossa. Mas o Thiago, vamos pensar até que foi arrumado. Ah, não. Ele não é um foi. engenheiro aí da região, né? Nós estamos aqui em Nossa, Franco que da incrível. Rocha. Maravilha. E o pessoal da UtiWart conhece tudo ele. E casualmente eu vim aqui, peguei ele, né? Sei. E aí, Thiago, me explica, você é especialista em construção, né, na região aqui de Franco da Rocha, né? Estou há quase 20 anos trabalhando com obra e muito tempo trabalhando com residência. É aquele que era que a gente queria, construir. Nossa, Olha, pro chama primeiro essa programa aí pessoa. foi show, viu? Era o que a gente tava buscando mesmo. Pô, que legal.
E ele estava me contando que ele tem uma residência aqui perto, que é em Caieiras, né? Sim, um condomínio. Caieiras. É uma casa grande, né? Uma casa bonita. Uma casa né? de médio para alto padrão, né? Fica no município de Caieiras, na Serra da Cantareira, um condomínio. É perto pra ir? Perto. Então, é o 15 seguinte, minutos. você vê que o pessoal da televisão tá aí, né? O que é? É o seguinte, pegamos ele aqui meio de... Ai, de surpresa. né? É o seguinte, você viu? Tá cheio de produto aqui, né? Você conhece bem a UtilArt aí e tudo. A obra que você tá agora tá em qual fase? Nós estamos na fase de acabamento, nós estamos na aplicação de porcelanato. Por isso você tava aqui, né? Exato, estou procurando as argamassas aí para encaminhar legal. com a E obra. depois do Joca vai pegar aí, o Emerson, ó, tem um monte de tipo de argamassa, né? Tem um monte de saco diferente de argamassa colante. Qual que é a região específica que tá lá no ponto para fazer hoje? Nós estamos atacando na cozinha. Olha lá, cozinha. Cozinha, gente, é revestimento interno. É uma cozinha coberta, ambiente interno. Sim. E lá você falou que é porcelanato. Qual o tamanho que Nós é? estamos trabalhando com esse grande, que é um 83 por 83. Pô, é grande pra caramba. Então é o seguinte, ó. A quartzolite tem uma argamassa colante que chama porcelanato interno. Que ela é pra área interna, como você falou, e pode assentar porcelanato até 1 por 1, Fefe. Nossa. Então tá no 83. Lindo, né? Como a gente tá fazendo esse programa e a quartzolite também tá em parceria com a gente, você não topa a gente pegar essa argamassa colante e levar lá pra obra? Claro. E fazer uma demonstração lá com os pedreiros? Sim. Olha lá. Vamos lá, Tá bom, Fefe? vamos lá. Vamos lá com a gente pra obra lá então com o Thiago, beleza, gente? Vamos lá. Olha lá, Fefe, como São Paulo é grande, né? Nossa, Você vê, a gente tá imenso. aqui em Caieiras, né? Caieiras, Lindo. aí você falou que o Caieiras. bairro chama Alpes de Caieiras, Alpes Thiago? de Caieiras é um condomínio, né, na cidade de Caieiras. Condomínio maravilhoso, Aqui a hein? gente está nas costas da Cantareira, Serra da Cantareira. Só dá pra ouvir passarinho, né? Só. Então, Lindo muito demais. legal. E nós chegamos na casa aí, né? Uma casa grande. Você Nossa. falou que era uma casa residência unifamiliar, parece um hotel isso aqui. Thiago. Gigante. Uma casa Já caprichou na obra aí, hein? É isso aí. Olha lá, gente, tô aqui com o Thiago, chegamos aqui na obra. Aqui é uma cozinha, Thiago? Exato, que é a cozinha Beleza. da residência. Então, Fefe, porcelanato grande, né? A gente viu que é 80 por 80. A gente leu no saco lá que até 1 metro por 1 metro pode usar essa argamassa colante que é porcelanato interno. Por isso que a gente selecionou ela, seria a melhor solução aqui. Mas é você mesmo que põe a mão na massa? Não. Opa. Nós temos uma mão de obra que está há alguns Entendi. anos com a gente, especializada Certo. só nessa parte de revestimento, que é Quem o que é? Francisco. Vamos conhecer o Francisco, Francisco. então. Thiago. Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Vamos fazer desde o começo aí? Vamos. É? E a Fefe pode ajudar a pôr a mão na massa também? Hoje ela vai ser a convidada. Ah, isso aí. Então a gente vai desde misturar argamassa colante até assentar algumas placas aí de porcelanato para dividir com o pessoal de casa aí como é que faz, beleza? Vamos lá com a gente. E aí, vamos lá, Francisco, vamos fazer do jeito que você sempre faz. Primeiro põe a água, né? Por quê, né? Porque aí não empelota, né? Não sobe aquele pó também, né? Então, aí tá a quantidade de água correta que tá no saco, né? 4,7 litros. Ah, outra coisa, não pode misturar o saco fracionado, Fefe. É, a quantidade de água para aquela quantidade de pó, né? Você não tem balança, né? Não dá para cortar o saco no meio. Na hora de misturar, pode colocar, né? Que o Francisco vai fazer. E aí, Fefe, um detalhe também, né, Francisco, é o seguinte, não precisa colocar toda a quantidade, né? Ele pode colocar uma quantidade, dar uma batida inicial, né? Uma misturada inicial e depois ele vem com a quantidade total e continua misturando. Porque aí é uma forma de deixar mais homogêneo também. Legal. Olha lá, ele colocou mais ou menos metade, não é isso? E aí vai começar a fazer a mistura. A gente faz né? isso em bolo também. É, viu? Fefe, é isso aí. Vamos lá, vamos pegar ali, ó. Gente, é uma batedeira. Desculpa, uma batedeira, né? Uma furadeira, até eu... É uma furadeira com uma hélice acoplada, né? Que é simples de fazer, ó, e fica muito melhor para misturar. Então agora ele tá misturando, ó, dá pra ver que tem muito mais água, mas ele já tá tirando aquele empelotamento inicial, ok? Um ponto aí? Beleza. Aí, Fefe, Olha só. tá vendo? Tá um ponto aí, dá uma olhada aí, é tipo uma massa, né, ó. Deixa eu ver. Olha lá. Olha Tá que vendo? legal. A textura. Isso, né? Tá bem homogênea, né? Beleza. E aí é o seguinte, ó, o que acontece? A gente seguiu a quantidade de água que estava especificada, bateu, né? Não tem um tempo assim perfeito, bateu alguns minutos aí até dar esse ponto aí de mistura homogênea. Agora tem que repousar 15 minutos, que é a indicação, porque inclusive o porcelanato, ele praticamente não tem absorção, então tem alguns componentes nessa argamassa colante que eles vão reagir
para promover essa aderência no porcelanato. Então vamos aguardar 15 minutos agora e começar o assentamento. Vamos lá. Olha lá, gente, esperamos 15 minutos aí, hein? E aí, Francisco? Tem que esperar sempre, hein, meu? Beleza, olha lá, Fefe, vamos ver. Vê você, Francisco, vai estar no ponto para você? Ela dá uma melhorada, né? Parece que ela, olha, ela fica um pouco mais, né? Mais aderida aí, né? Legal. Beleza, então tá no ponto. Dá uma averiguada. Aí, Fefe. Fefe que é a mulher do bolo aí, ó. É isso pra lá. Aí. Ela fica um pouco mais pegajosa, né? Olha. Né? Assim, né? Então, mais pegajosa. Bom, então agora vamos lá. Eu não falei, deixa eu pegar sua ferramenta de trabalho aqui, tá a desempenadeira. Por norma, o que acontece? A desempenadeira tem que ser com dente de 8 milímetros e aplicar em dupla camada, que se fala, viu, Fefe? Que é tanto no piso quanto na placa de porcelanato. E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai acompanhar e você vai fazer um pouquinho também. Vamos lá, gente, vamos lá. Pode fazer, Francisco, do jeito que você está sempre acostumado aí. Então vamos lá. Próximo. Ó, um detalhe, Fefe. A norma, ela recomenda isso. Para você ter um controle melhor assim da espessura, você espalha ele com o lado liso da desempenadeira. Por isso que a desempenadeira tem um lado liso e o lado denteado. Faz toda a diferença. Você espalha com o lado liso e depois, para gabaritar, né, a altura dos cordões, você penteia com o lado dentado. Então, Fefe, é o seguinte, pelo tamanho da placa, além de ser a desempenadeira com dente de 8 milímetros, precisa passar cola no piso e na placa. Então agora a gente vai fazer. E como essa placa é muito grande, existe o tempo em aberto. Quantos minutos você pode ficar com essa argamassa? Dura até 2h30. Só que para colar, para ter aderência, o tempo em aberto em laboratório é 15 minutos. Então o ideal é você abrir no máximo 1 metro e já assentar placa por placa. Porque se você esticar muito, tem uma hora que ela não tem mais essa capacidade de colar. Então ele está fazendo direitinho, viu, Francisco? Placa por placa. Agora a gente vai passar atrás da placa. Ótimo. Então, Fefe, aqui é o porcelanato que eu falei. A absorção dele é muito baixa, né? Chama porcelanato porque é menos de 0,5% de absorção de água. E o que gruda é a pasta, né? É o cimento com a água ali da argamassa colante. Certo. E as normas ainda de assentamento interno, elas são antigas. Teve uma norma de fachada que já foi revisada, que teve um estudo que fala que o cordão na mesma direção, né? Por isso que a gente fez ali na mesma direção, ele tem um comportamento melhor para aderência. Então é isso que a gente vai adotar aqui. A gente vai colocar na mesma direção do piso, viu, Francisco? Igual você estava fazendo. E vamos assentar o porcelanato lá. Tá ótimo. Vamos começar a fazer aqui. Storybox Audio. Olha lá, gente. Fefe, ele colocou aí, ó, 3 placas direito. Tá bonito o serviço, né? Tá lindo o serviço. Agora chegou a hora que ninguém gosta de mim, viu? Sabe por quê? Ele sabe já, o Francisco. Uma das formas de conferir, Fefe, é tirar uma placa que ele fez. Meu Deus. Olha, eu não sei até quando vai ser essa forma, porque aqueles porcelanatos que a gente conversou que tem mais de quase 2 metros de comprimento, não dá pra tirar, né? Mas até 80 por 80, né, Francisco? A cultura é essa. Então, o que eu vou pedir pro Francisco? Ele vai pegar essa placa do meio e vai levantá-la para nós. Ele vai pegar de lá e levantar e a gente vai ver se a argamassa pegou mesmo, se tem argamassa em toda a área da placa. Vamos fazer? Vai ficar bravo comigo? Então vamos fazer aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Tem muitos vídeos, inclusive, na internet que mostra, né? Fazem até em vidro tudo. Mas é muito difícil nesse tamanho quebrar todos os cordões. O que importa aqui, ó, é que tem cola em toda a superfície da placa e em todo o piso também. Então aí foi um serviço muito bem executado. Vamos fechar então. Obrigado, Francisco. Olha lá, gente. Esse aí foi nosso primeiro episódio. Quanta coisa que teve, hein, Fefe? Nossa, foi incrível. Tem entrevista, teve aí o pessoal colocando porcelanato grande. É difícil de ver, hein? Muito. Mas tem muita coisa por aí ainda, hein? Tem muita coisa. É isso aí. Aguardo vocês na próxima aí. Vamos voltar com a Úrsula agora e vamos conversar aí sobre o próximo episódio. Vamos lá. Beleza, então. E Fefe,
Que orgulho, gente, Alexandre. Mulheres arrasando. Fefe, como você é maravilhosa. Ah, mas também se não fosse Francisca, ela quase levou o Francisco embora, contratou ele pro programa, viu? Mas Olha o lá. Francisco ajudou muito, né? Ajudou muito. Eu gostei muito do Thiago também, né? Muito legal. E começar, né, com meu amigo aí, o professor Paulo Helene, né? Foi um show, né? Uma grande honra. E olha, vem muita coisa por aí. Não perca o próximo episódio, viu? Não perca nenhum episódio.